Olá, meus lindos, meus queridos, a paz, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para deixar uma reflexão para a sua vida neste momento e gostaria de chamar a sua atenção, me dê um pouco da sua atenção. Já percebeu que nós vivemos em um tempo tão apertado que a gente não tem tempo para quase nada e a gente vive perdendo o tempo? Eu costumo dizer que pessoas que não têm tempo para Deus estão perdendo tempo na vida. Que tempo é esse? Que oportunidade é essa que nós devemos ter? Um momento com Deus. É porque eu estou falando? É porque outra pessoa está falando? Não. Esse tempo é o tempo que você reserva para a sua alma se alimentar, o seu espírito se alimentar. A palavra do Senhor diz que a nossa vida espiritual depende de um alimento. E esse alimento se chama Deus, a presença do Senhor. O ser humano não consegue apenas viver somente de riqueza, de poder, autoridade, de alimento na carne. Ele também é dependente do alimento espiritual. O ser humano depende disso. E se não fosse assim, qual seria a graça da gente sentir Deus? Qual seria a importância da presença do Senhor na nossa vida? Qual seria a necessidade do ser humano chegar-se a Deus se não fosse a fome pela presença do Espírito Santo? Eu queria deixar uma reflexão para você neste momento, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e os versículos a seguir. Eu queria que você entendesse o propósito de Deus na sua vida. A palavra diz que Deus escolhe Davi atrás das ovelhas malhadas. E para começar a história, a Bíblia diz que Davi era alguém que não era tão visto pela sua família. Porque quando a palavra diz que o profeta disse: eu vou na tua casa, Jessé. Eu vou na tua casa escolher um dos seus filhos para ser rei. A palavra diz que Jessé arruma os seus filhos, prepara eles as melhores roupas, a melhor comida. E seleciona os seus filhos e coloca na mesa todos eles. Exceto Davi. Davi está no pasto cuidando das ovelhas, mas não mandaram chamar Davi porque aos olhos de Jessé, aos olhos de sua família, Davi não teria característica de um rei. Davi não teria postura de um rei. Era apenas um menino, 16, 17 anos. Não teria tanta postura para ser um rei. Então seus filhos que estão na mesa são homens velhos, homens treinados, homens capacitados, homens formados, inteligentes. Então aos olhos de Jessé, aqueles filhos deles, seria um deles rei de Israel. Eu quero dizer para você é isso. Aos olhos de nossa carne, a nossa visão carnal nos mostra aquilo que nós achamos, mas Deus tem a certeza do que é bom. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Aqui está um exemplo muito grande. A palavra diz que quando o profeta está selecionando um dos filhos de Jessé para ser rei, Deus não confirma nenhum deles. Deus não quer nenhum deles. Deus rejeitou todos eles. Mas a palavra vai dizer que o profeta vai dizer: não tem mais nenhum dos seus filhos? O que é que o profeta vai dizer? Não tem mais nenhum? O pai vai dizer: olha, tem mais um. Ele está cuidando das ovelhas. Olha que autoridade Deus libera sobre sua vida. O profeta vai dizer para o seu pai: olha, ninguém come e ninguém senta até a mesa até que o próximo filho chegue. E quando Davi chega na casa, aos olhos da família não seria tão útil Davi estar na mesa. Mas a ordem do profeta é: ninguém senta, ninguém come até o menor da casa chegar, que era Davi. E quando Davi chega, a palavra diz que o espírito do profeta identifica a Davi. Ele vai dizer: Jessé, esse é escolhido de Deus. E ninguém vai dizer mais nada, porque quando Deus escolhe, está escolhido. E quanto tempo demora para Davi cumprir esse propósito? O tempo passa, os anos se passam. O tempo está contando e Davi não é rei ainda, Davi é apenas ungido. Deixa eu dizer uma coisa para você: para que a pressa? Para que precipitar? Para que a correria? O que Deus tem escrito ao meu e ao teu respeito, não importa o tempo que passa, vai acontecer. Deus está preparando Davi para ser rei. Davi está tocando harpa na casa do rei. Saul está comendo na mesa do rei, está do lado do rei, tocando harpa, carregando as armas do rei. O que é isso? Davi está vivendo um momento de estágio, aprendizado. E quando Davi tem a oportunidade de estar levando comida para os seus irmãos no meio da guerra, Davi dá de cara com um homem chamado Golias, um guerreiro de batalhas antigas, um grande feroz lutador. E o que é que Davi vai dizer para seus irmãos? Eu vou matar esse gigante, eu vou destruir ele. Ele está confrontando o povo de Deus. Davi é apenas um jovem, mas Davi está tendo postura de rei. Ele não vai deixar o povo morrer, ele vai tomar a frente da guerra.
E ele vai lutar contra o Golias e a palavra diz que ele mata o Golias. Ele vence o Golias. E depois desse dia para cá, Davi não é rei ainda. Ele continua sendo Davi. Mas a sua fama começa a esparramar em todo Israel. Ele começa a ser conhecido como o homem que matou o gigante, o pior inimigo de Israel. O que é que nós aprendemos com isso? Deus está botando você em condições de batalhas para você aprender a governar. Davi matou Golias, Davi matou diversos inimigos, mas Davi não se tornou rei ainda. Davi está aprendendo a lutar. Davi vai fugir do profeta, ou melhor, do rei Saul, com medo de morrer por causa da inveja de Saul. Davi está descobrindo no meio da sua fuga lugares estratégicos, está aprendendo a fugir do inimigo, está aprendendo a armar cilada para o inimigo. Davi está aprendendo a viver como rei. O tempo passa, vou reduzir a história. Davi volta para Israel, mas ele volta como rei. Ele volta para governar, porque agora Saul é morto. E Davi volta para governar todo Israel. E a palavra diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Aquele menino rejeitado, aquele menino excluído da mesa do jantar, se tornou rei de todo Israel. E o homem segundo o coração de Deus. Então tenha calma, tenha paciência, porque quando Deus escolhe, Ele trilha o caminho e também coloca a ponte para você caminhar. Tá bom? Espero que essa palavra possa servir para você e possa ter te abençoado e te alcançado nessa noite. Deus te abençoe em nome de Jesus.